É 2. Mas aqui a Band acabou, né? O Quem procurou ainda para debate ainda não? Tá. Quem? Todas, TV Centro-América. O BK não vai fazer. Todas, vai haver a reunião para sorteio já. Mas tá marcaram data? Tudo bem, não, ainda não. Não, que eu saiba ainda. Porque a Band, dia 2 o quê? Quinta? Não, mas a Band. A Band aqui não vai fazer nada, porque vai ter o debate lá em São Paulo. Sim, sim. Mas todas já entraram em contato para o sorteio, né? Reunião de sorteio. Chegou a aguinha, então vamos lá. Boa tarde. Café é bom. Não briga café? Você quer café? Mauro, você entra na campanha assim, né? Liderando as pesquisas já há algum tempo, até antes mesmo da campanha você já está posicionado. Esse fato de você liderar torna você o alvo. Todo mundo, pô, até a estratégia de marketing tem que tentar derrubar os seus números e você tem que tentar crescer. Como é que você avalia essa situação? Eu avalio que o alvo de um candidato tem que ser o eleitor, tem que ser a cidade, tem que ser os seus problemas e principalmente as suas soluções. Eu entendo, eu nunca mirei, já estive 2 vezes participando de eleições, estava atrás, uma em terceiro, uma em quarto, e nunca mirei o meu adversário na frente como alvo. Eu sempre mirei o eleitor, o cidadão, e o foco que interessa ao cidadão e ao eleitor, que é os problemas da cidade ou do estado, e em cima deles mostrar o que eu penso, o que pretendo fazer, e aí estabelecer uma estratégia de crescimento. Você fez umas articulações, todo mundo acompanhou pela mídia, visando uma vitória no primeiro turno. O que não deu certo? Aquela coligação que você pretendia, incluindo o PMDB e tal? Na verdade, as articulações no período pré-convenções, elas são naturais, são normais. Elas têm um condão muito mais de você fazer uma aliança forte, que permita você ganhar as eleições. Nunca foi dito, cogitado ou imaginado que seria articulações para ganhar em primeiro turno. E sim articulações políticas que visavam ter partidos e lideranças de peso para que nós pudéssemos ir ao processo eleitoral com um pouco mais de musculatura política. Tinha algum partido, alguma coisa que você rejeitava ou cabe todo mundo nas coligações com o Mauro Mendes? Nós conversamos com muitas pessoas, mas objetivamente com quem nós dialogamos para estar conosco e ao final não ficou, foi apenas o PMDB. O resto foram conversas de gentilezas, de troca de ideias, mas nenhuma delas, essas outras conversas, foram no sentido de firmar uma coligação. O único partido que nós dialogamos com possibilidade clara de estar conosco e ao final não foi possível, foi apenas o PMDB. Dentro de um matiz ideológico, como é que você define a sua candidatura? Você é um candidato à esquerda, à direita, centro? Você tem essa preocupação na cabeça? A sociedade já demonstrou, e o mundo já demonstrou, que compreender política e fazer política com viés de direita, centro, esquerda, isso já não é mais a grande referência do mundial e não é seguramente a referência do nosso país. As pessoas elas estão muito mais presas a características e competência de candidatos do que até mesmo de partido ou de ideologias que possam caracterizar um certo grupo mais à esquerda ou mais à direita. Eu me considero um cidadão de bem, que quero fazer política porque acredito no instrumento democrático como forma de transformar a sociedade e quero fazer política para contribuir e fazer aquilo que muitas vezes eu critiquei nos políticos e acredito que é possível fazer. Você acha que hoje as lideranças políticas são mais importantes que os partidos? Qual a importância, então, de você estar no PSB? Por que você escolheu esse partido? Não tem como deixar de reconhecer que os partidos no Brasil têm perdido a sua importância. Isso é fato, medido em pesquisa, isso é fato que pode ser percebido em qualquer conversa com os cidadãos. O número excessivo de partido, a falta de comprometimento dos políticos com partidos, que começa a mudar com a fidelidade partidária, isso deu ao eleitor a desconexão com os partidos políticos, passando a se ligar a algumas pessoas. Estou no PSB porque acredito nas lideranças do nosso partido, o nosso presidente Eduardo Campos é uma liderança nacional que tem se despontado de uma forma positiva e também porque as ideias socialistas, as ideias foram as ideias que sempre me moveram ao longo de toda a minha vida, desde tempos de faculdade,
Não pela primeira vez eu fiz política estudantil. Portanto, são os ideais socialistas que estão presentes no estatuto do nosso partido e no comportamento de alguns dos nossos líderes que me trouxeram ao PSB e me mantém nele. A sua trajetória política foi só PR, PSB ou você teve Eu entrei numa política partidária pelo PR e depois migrei para o PSB. E agora você voltou a ter uma atuação política conjunta com o senador Blairo Maggi. Mas aí falou-se do seu rompimento anterior com ele, afastou-se, disputou-se em eleições de 2010 em palanques diferenciados e agora você se reaproxima. Muitos analistas colocam que haveria uma subordinação sua à liderança do Blairo. Como é que é essa convivência? Eu respeito todo e qualquer tipo de análise que possa ser feita. Opinião dentro da sociedade democrática, todo mundo tem o direito de ter a sua. Objetivamente, sair do PR, por motivos que à época exaustivamente eu deixei claro dentro da sociedade e disse muito claramente ao governador Blairo Maggi. Sempre mantive um profundo respeito por ele e pelo próprio PR. Busquei um outro caminho, um outro partido. Se existe alguma divergência, certamente existem, mas aquilo que nos separa é muito menor do que aquilo que nos une. E a pretensa separação sua do Pedro Táxi foi também outro objeto de muita cogitação na pré-campanha. Da minha parte nunca houve isso, houve muita especulação dita na imprensa, uma frase que ele colocou, né, que vale para o mundo político, não vale para mim. Foi no Senado, não valia para nas costas. Sim, nunca traí ninguém, nunca cometi nenhum ato dessa natureza. Infelizmente, interpretações são feitas e confusões são armadas. A carapuça não serve e não serviu para mim. Fiquei muito tranquilo. Fora disso, né, nunca houve nada de concreto que pudesse ter me separado do senador Pedro Táxi. Ontem mesmo eu estava lá no debate, aí um tema recorrente é esse de que você vai para a eleição dessa eleição de 2012, já pensando na eleição de 2014. Eu estava lá, um dos candidatos dizia, gostei do cartaz do Mauro. Falei, agora é o Mauro, porque em 2014 vai ser o Malheiro. Como é que você vê isso? Eu acho que eles vão bater muito nesse aspecto. Você estaria para deixar a prefeitura, ficar apenas 2 anos? Olha, cada candidato estabelece a estratégia que lhe é conveniente. A minha estratégia é falar de Cuiabá, dos seus problemas, das suas soluções, daquilo que nós acreditamos que é possível fazer administrando Cuiabá com seriedade, com honestidade, com competência. Falar disso, né, é uma coisa inócua. Eu tomei uma decisão de ser candidato em 2012 e, se for a vontade de Deus e do povo da nossa cidade, eu quero ser prefeito por 4 anos. Decidi, escolhi esse caminho. Para 2014, o nosso grupo político já tem 4 bons nomes para serem os nossos candidatos em 2014. O próprio senador Blairo Maggi, senador Pedro Táxi e dos 3 deputados federais mais votados estão me apoiando, que podem também vir a ser candidatos, que é o senador Wellington, deputado Wellington Fagundes e Valtenir Pereira. Portanto, o meu grupo político tem 4 candidatos, né, possíveis candidatos, e certamente o próximo governador me apoia nessas eleições. Foi muito discutido, virou manchete, foi muito debatido que o senhor teria sido procurado pelo senador Blairo, pelo governador Simão, no sentido de ser esse candidato a governador e segurar a candidatura do Pedro Táxi para governador. O senhor acompanhou certamente isso. O senhor acha que existe esse medo do Pedro Táxi? Como é que o senhor vê? Nunca conversei com ninguém sobre esse tema. Foi me oferecido, sim, tá? O senador Blairo Maggi me ofereceu que eu pudesse ser candidato em 2014. Escolhi outro caminho. Escolhi ser candidato em 2012 e quero ser prefeito de Cuiabá. Se eu for um bom prefeito de Cuiabá ao longo dos próximos 4 anos, se um dia eu quiser, certamente estarei recomendado, né, e com um currículo para pleitear esse cargo. Antes de vir a ser governador, tenho que ser um bom prefeito e é isso que eu quero nesse momento. Mauro, nesse sentido, eu acho interessante questionar você da seguinte forma. Todo candidato, né, pretensamente tem algumas bandeiras que ele defende para sustentar a sua candidatura. A sua pretensão como candidato a prefeito de Cuiabá se sustenta em quais bandeiras, em quais projetos para Cuiabá?
Existem inúmeros projetos que são de alicerço à minha candidatura. Obviamente, grande parte deles estão alicerçados no nosso programa de governo. Quando você registra uma candidatura, você tem que apresentar uma coletânea de ideias, de informações e até mesmo de proposições sobre as quais você registra uma candidatura. E isso está consignado no programa de governo que nós, o único candidato que debateu publicamente esse programa de governo. Nós fizemos 3 seminários em Cuiabá, né? Um de saúde, feito na MM, um de educação, feito no Presidente Médici, com a participação do senador Cristóvão, e um outro de juventude, também feito lá no mesmo Presidente Médici. Fizemos dezenas de atos de filiações nos bairros de Cuiabá, onde nós ouvíamos a população, conversávamos com ele e ouvíamos propostas e sugestões. A mídia sabe disso, que nenhum outro candidato fez esse tipo de trabalho para estas eleições. Portanto, aquilo que sustenta a nossa candidatura nada mais é do que o fruto desse trabalho, dessa coletânea de informações e da contribuição de segmentos organizados e de algumas outras pessoas que trabalharam na redação final desse programa de governo. Cuiabá está se preparando para a Copa de 2014, mas a gente percebe muito claramente que a Prefeitura está totalmente ausente nos projetos de preparação da cidade. A que você acreditaria isso? A desinteresse da Prefeitura, falta de recurso ou falta mesmo de capacitação técnica, política de quem está no comando da Prefeitura? Fato é, a Prefeitura realmente está muito ausente da Copa do Mundo. Até parece em alguns momentos que a Copa não é na cidade de Cuiabá. Eu já disse isso por dezenas de vezes. Justificar por que ela está ausente cabe ao atual prefeito. Um outro problema que preocupa bastante a população de Cuiabá está relacionado diretamente à questão da segurança. A maioria dos políticos de nível municipal reputa essa responsabilidade inteiramente ao governo do estado. O que você pensa sobre isso? A prefeitura tem alguma responsabilidade em garantir, de uma certa forma, a sensação de segurança para a população do município? Tem e muita. Um prefeito, ele tem muitas responsabilidades. Não adianta dizer que segurança é responsabilidade do estado. Quando você assume o papel de prefeito, você assume que você vai administrar uma cidade, que você vai conduzir políticas públicas, e segurança é algo que interessa muito ao cidadão. Por isso que nós estamos propondo criar uma Secretaria de Apoio à Segurança Pública. Quando eu digo isso, eu estou batendo no peito e dizendo, eu vou assumir para nós também esta responsabilidade de ajudar o governo do estado a construir em Cuiabá um ambiente mais seguro e propiciar ao cidadão uma sensação melhor de segurança. Não basta ficar dizendo que polícia, que a PM é do estado e por isso ele tem que cuidar 100% disso. Fazer segurança repressiva, combater o crime, é função da Polícia Militar, da Polícia Civil. Mas um prefeito pode ajudar a articular essas políticas, ele pode reunir-se com o Comando Geral da PM, da Polícia Civil, com o próprio secretário, interagir, cobrar, agir, fazendo a sua parte, também na questão da segurança preventiva, criando condições mais seguras em Cuiabá. Iluminação, limpeza de terrenos baldios, geração de emprego, reter as crianças nas escolas, praças públicas, espaços públicos de lazer para o jovem. Tudo isso já foi provado no mundo inteiro, em diversas oportunidades, que contribuem para a melhoria da sensação de segurança da população. Cuiabá tem uma guarda municipal criada oficialmente por lei, que nunca foi implantada e que não funciona. O senhor pretende tornar essa guarda municipal uma realidade? O senhor tem algum projeto nesse sentido? É lamentável, mas esta foi mais uma das não-verdades contadas em 2008. Quanto a esse fato, se nós tivermos a oportunidade de estarmos lá como prefeito, nós vamos analisar primeiro outras medidas que eu entendo que são prioritárias para você criar uma sensação de segurança, e além de criar essa sensação de segurança, elas também são obrigações de um prefeito para criar uma condição de vida melhor na cidade. Se nós fizermos isso e cumprir o nosso papel nessas outras áreas, posso até me apresentar para colocar também uma força policial que possa ajudar no combate ao crime ou na construção de um ambiente mais seguro nessa cidade. Ontem você teve uma visita ao ponto-socorro. Mais uma vez a gente vê lá você falando da humilhação a que os cidadãos são submetidos. Nosso pronto-socorro já passou por 1000 crises, 1000
anúncios de que haveria remodelação, e a saúde é realmente o grande problema que pesa aí sobre todas as administrações, um impasse, né? O Wilson Santos vivia dizendo que o governo do Estado que era o responsável por investir aqui. Quais são as soluções pensadas aí ao longo desse debate que você tem levantado, inclusive como semanário? A saúde pública é o grande problema da nossa cidade. Cuiabá, a saúde pública, ela humilha o cidadão, ela não oferece a menor dignidade para a grande maioria daqueles que precisam desse serviço, que é de responsabilidade da prefeitura. Construir um novo pronto-socorro é um ato importante, pois aquela casa tem 30 anos, condições precárias, dezenas de reformas, milhões gastos nessa reforma e continua a construção dela. O prédio onde é feita a área de internação, de leite e retaguardas, não é da prefeitura. Tem uma briga jurídica em cima do mesmo, impedindo a alocação de recursos federais, criando mais problemas de custo para a prefeitura. Portanto, eu estou cada dia mais e absolutamente convencido que é extremamente importante a construção de um novo pronto-socorro. Aquela parte dos fundos, encerra-se a briga judicial, entrega para quem demanda contra a prefeitura nesse litígio. A parte da frente pode ser convertida num centro de referência para mulheres e crianças, especializado no atendimento de mulheres e crianças, e um novo pronto-socorro, ele vai pôr fim a essa agonia que a saúde na área de emergência e urgência emergente tem representado na nossa capital nos últimos anos. Além disso, nós precisamos ampliar a rede de programas de saúde da família, porque hoje em Cuiabá apenas 50% da população são atendidas por esse importante programa, que pode, na prevenção, começar a contribuir para que os problemas se agravem e cheguem até o pronto-socorro. Articular uma rede de prevenção, melhorar as policlínicas e construir um novo pronto-socorro vai ser o tripé para que nós possamos dar dignidade no atendimento à saúde em Cuiabá. O debate também vai centrar-se muito em torno da água, da Sanecap, do esgoto, né? O governo Wilson aí desperdiçou o dinheiro do parque, veio a privatização, agora já há candidatos falando em estatizar novamente esse setor. Como é que você tem pensado aí para essa questão de água e esgoto? Disse ao prefeito Chigalindo que eu era contra, disse pessoalmente a ele, um debate feito na Federação das Indústrias, que eu era contra a forma como o processo, o momento e a forma como o processo estava sendo conduzido. Lamentavelmente, a Sanecap foi privatizada. Esse processo foi aprovado pela Câmara, foi analisado pelo Ministério Público, pela Justiça e foi aprovado. Já que foi feito, se eu for o prefeito de Cuiabá, caberá a mim cobrar duramente para que a Sanecap cumpra esse contrato. Em 3 anos, 100% das residências têm água tratada com qualidade e a preço justo, e que em 10 anos, 100% de Cuiabá tenha esgoto em todas as residências captado e tratado. Discutir uma quebra de contrato nesse momento seria mais um absurdo que vai penalizar a população. Abrir uma briga jurídica que vai demorar anos, onde a prefeitura não terá a menor condição de devolver mais de 100 milhões de reais que ela recebeu ao longo de 2012, para investir em outras áreas, como por exemplo Poeira Zero, que está sendo custeado com o dinheiro da venda da Sanecap. Essa questão financeira também é um problema permanente. As prefeituras são muito descapitalizadas. Como é que pensa isso aí? Os dois, o candidato aí, PMDB-PT, está falando muito da questão do alinhamento de governo, né? O governo municipal junto com o governo estadual, junto com o governo federal, aquele discurso dos coronéis, né? Vocês sendo do meu partido, a coisa fica mais fácil de administrar. Como é que fazer para repactuar essas dívidas e para trazer uma saúde financeira para Cuiabá? Esse discurso de alinhamento é um discurso, como você mesmo disse, de uma visão coronelesca da política, achar que quem está na presidência da República, o governo do Estado, somente aos partidos deles vão dar um quinhão da receita. Se isso fosse uma verdade, bastaria então o presidente da República sentar com os governadores e escolher os prefeitos, e desprezar a vontade do povo. Entendo isso como um argumento extremamente frágil, sem consistência e sem fundamento na realidade. E como exemplo disso, eu cito o caso de Cuiabá. Em 2008, Cuiabá era administrado pelo PSDB, o Estado era administrado pelo PR e o governo federal pelo PT. E a cidade de Cuiabá assinou o maior convênio
com o governo federal da sua história de quase mais de 300 milhões, né, para aplicar em infraestrutura. Lamentavelmente perdeu por incompetência e erro na condução das licitações. Portanto, competência, seriedade e honestidade é muito mais importante do que alinhamento. E a questão do transporte, também há uma sugestão aí de estatização, criar uma empresa, né? Porque essa coisa das concessões vai passando o tempo e só se vê confusão. Ainda há uma dúvida aí como é que vai se articular as empresas municipais com essa nova estrutura de VLT. O que você tem pensado para essa área do transporte? O VLT, essa intervenção planejada pelo governo com vistas às obras da Copa, ainda existe muita incerteza sobre a sua execução em tempo de atender a Copa de 2014. Existe muita incerteza quanto ao modelo de operação e manutenção, qual a tarifa que vai ser cobrada do cidadão. Custos gerais, né? Os custos gerais. É lamentável. Algo com tamanha magnitude ainda permeado por tantas incertezas. Nós vamos fazer um debate para que haja mais transparência nessas informações. O Estado está capitaneando e conduzindo, e ele vai ter que fazer isso até o final. E ao final ele vai ter que dar uma solução também para a operação e manutenção. Como prefeito, não vou aceitar pagar uma conta, né, ou fazer com que a nossa população pague uma conta de uma decisão que ainda não sabemos se é certa ou errada. A prefeitura era sempre também muito definida como um cabide de emprego ali, né? O governo de coalizão reparte secretarias entre os partidos e cada um incha de um lado, e a atuação articulada ela fica confusa. Você está entrando numa coligação que tem diversos partidos, tá? Como é que será essa relação? Vai haver retalhamento de espaço? Como é que você pretende gerenciar essa? Com muita clareza e com muita transparência. Eu fiz essa coligação com 5 partidos, o meu mais 4, mas em nenhum momento eu acertei com nenhum partido desses qualquer tipo de participação ou de loteamento da prefeitura. Certamente haverei de privilegiar, dentro de critérios técnicos, tá, e transparentes, pessoas desses partidos que possam ter competência e conhecimento para ocupar cargos na administração. Vou prestigiar o servidor público municipal, né, com grande parte dos cargos que eles também, com competência e conhecimento, possam ter condições de desempenhar. Portanto, vou fazer uma administração politicamente correta, mas acima de tudo, uma administração que produza resultado para a população. O meu compromisso é com as pessoas dessa cidade, não simplesmente um compromisso com os partidos políticos. Eles são importantes, eles serão necessários, mas todo o trabalho que eu e eles, né, e todos nós poderemos fazer é para o povo dessa cidade e não simplesmente para a sobrevivência dos partidos políticos. E a relação com a Câmara? Essa convivência prefeitos, executivo, legislativo, está aí, né? Vai começar o julgamento do mensalão. É um tipo de relação espúria, né, que se repete em vários estados, não só no governo federal, não só na prefeitura de Cuiabá e tal. O que você tem pensado no sentido de acalmar os apetites espúrios que possam vir lá da Câmara? A relação entre o executivo e o legislativo no Brasil, de uma maneira geral, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, sempre foram marcados por alguma turbulência e principalmente por alguns rumores e, em alguns casos, escândalos não republicanos. Pretendo, com exemplo, mostrar que a seriedade pode estar presente, vou respeitar o espaço e o papel da Câmara. Ela é importante para a condução democrática de uma cidade, dos interesses legítimos da nossa cidade, mas eu tenho certeza de que eles também haverão de respeitar os interesses maiores da nossa cidade, do cidadão, para que nós possamos devolver a essa cidade aquilo que as pessoas querem, que é uma prefeitura que cumpra o seu papel, né, que possa realmente responder aos enormes desafios de alguns deles que têm se acumulado e arrastado ao longo dos anos. Portanto, eu serei parceiro da Câmara, mas espero, acima de tudo, que elas não sejam só parceiro da minha administração,
mas principalmente da cidade, que espera muito de todos nós. Você é um cara muito centrado aí nos seus projetos. Quem é que pensa a campanha? Você tem um núcleo político? Como é que é essa definição de rumos? O andar dos embates aí, os encontros com a população, os debates, quem é que vai estar refletindo para orientar a sua ação? A nossa campanha ela tem um núcleo, né, de pensadores, de articuladores, de coordenadores, né, cada um no seu papel. Mas nós temos um conselho político que está se reunindo todas as segundas-feiras, né, já sistematicamente em 2 oportunidades. Qual seria a composição desse conselho? 2 representantes de cada partido, lá estão presentes, né, o deputado Hélio Fagundes, o senador Pedro Taques, representante do PV, representante do PPS. Os partidos estão representados com 2 pessoas e, além disso, nós convidamos sempre alguém ou algumas pessoas que têm experiência aí no traquejo político, em eleições e naquilo que nós estaremos fazendo aí ao longo dos próximos 70 dias até o dia 7 de outubro. As campanhas, né, você diz que não está esperando ataques, mas sempre houveram os ataques. Agora não tem o Wilson Santos, talvez não tenha mais comitê da maldade, o Wilson sumiu, né? O candidato dele nem se apresentou. Como é que você acha que essa campanha vai ser mais tranquila sobre esse aspecto dos enfrentamentos? Eu espero que sim, eu até acredito que sim, porque eu vejo que o perfil dos candidatos tem melhorado um pouco. Respeito todos os meus adversários, alguns deles são meus amigos pessoais, né, e desejo a todos sorte, né, na construção dos seus projetos. O eleitor precisa ser respeitado, o eleitor não está vindo saber de baixaria, de invenções, de criações, de histórias e daquilo que muitas vezes são ancorados em mentiras ou em pseudo-verdades. Eu tenho muita tranquilidade, já passei por 2 eleições, já vasculharam a minha vida de cima para baixo e o máximo que conseguiram fazer é contar algumas mentiras ou mudar algumas meias verdades. Esses confrontos aí com o Wilson deixaram algum desgaste com você? O que ficou da sua experiência? Da minha parte, com muita tranquilidade, sempre fiz um embate no campo político, das ideias, nunca ataquei pessoalmente ninguém, nenhum programa de TV, usando nenhum tipo de artifício. Sempre abominei esse tipo de comportamento, não só nas palavras, mas nas atitudes que eu pratiquei ao longo desse período. Por isso, talvez, que eu tenha conseguido construir um conceito positivo e, acima de tudo, né, um candidato já bastante conhecido e todas as pesquisas têm mostrado com baixíssima rejeição, porque nós temos procurado manter um comportamento ético e fazer política para o bem, para construir o bem comum. Portanto, com muita tranquilidade, eu passei por 2 eleições e é assim que eu gostaria, né, e tenho certeza que passaremos pela 3ª. Perfeito, acho que já chegou aí, vamos. Você tem, o menino já está alertando aí, que você tem que não me